Oi pessoal, tá começando o terceiro episódio do Pimenta Filosófica. E hoje nós contaremos com a presença da professora Cláudia Reichels de Lima, que é pós-doutora, professora no curso de Psicologia da UF de Volta Redonda, orientadora de pós-graduação na UFRJ, editora-chefe da revista Arquivo Brasileiros de Psicologia e pesquisadora na área de psicopatologias contemporâneas. É isso aí pessoal, roda a vinheta! Fala pessoal, hoje eu tô trazendo aqui a professora Cláudia. Professora Cláudia, você poderia dar um alô? Olá, como vão vocês? Como estão passando nesse momento de, por enquanto, isolamento social, frente à pandemia? Então pessoal, hoje a gente vai discutir um pouco a questão do autoritarismo, do retorno do autoritarismo no caso. E primeiramente eu gostaria de fazer umas falas iniciais para depois estar passando a palavra para a professora Cláudia. Eu acho que quando a gente está falando desse tema, quando a gente está falando do autoritarismo brasileiro, nós precisamos focar primeiro numa questão epistemológica. E essa questão epistemológica é saber de onde vem isso, qual é o fundamento do retorno desse fenômeno. Porque esse fenômeno no Brasil, ele não é novo, mas ele está assumindo uma nova roupagem, ele está fazendo uma espécie de atualização. E falando sobre as bases, de onde ele veio, como ele surgiu, eu acho interessante a gente levantar uns 4 pilares aqui, 4, 5 mais ou menos. A princípio eu acredito que nós podemos começar levantando a questão da ascensão, de onde isso veio. Acho que uma das primeiras ascensões se refere às jornadas de junho de 2013, das manifestações de 2013. Eu acho que isso possibilitou uma coisa que há muito tempo a gente não via no Brasil. Na verdade é um fenômeno novo, que foi a direita fazendo parte dos movimentos sociais, da direita indo à rua. E quando a gente está falando da direita indo para a rua, a gente também vai falar de um outro tema muito importante que está ligado com isso, está ligado a isso, que é o impeachment e a Lava Jato. No que se refere ao impeachment, a gente pode falar primeiro que a Dilma foi deposta graças a uma polarização política que existia dentro do Senado. Ou seja, você ficava ou a favor da Dilma, que era sinônimo de ficar a favor da corrupção, graças à incorporação que foi feita da Lava Jato, a concepção de que todo partido de esquerda é um partido que, politicamente falando, está associado à corrupção, está associado a algo que vem a destruir as bases familiares, as bases morais, as bases culturais da sociedade. E o outro lado era o lado a favor, digamos assim, da democracia, o lado a favor da família, que era o lado onde estava centrado o Eduardo Cunha, que era a favor da Lava Jato, no caso. E falando um pouco mais sobre isso, a Lava Jato ela serviu para uma coisa extremamente interessante no Brasil, que foi a beatificação do Sérgio Moro. Porque quando a gente via nas entrevistas, nos jornais e etc., a gente via a imagem dele como um salvador da democracia, aquela pessoa que iria destituir o poder que há muito tempo ficou na mão dos supostos partidos de esquerda, que faziam tudo aquilo que a elite brasileira não condizia e não devia associar a sua imagem, sabe? Que era a implementação de políticas públicas, a implementação de políticas públicas referentes a pautas LGBTs, a pautas negras, a pautas feministas também, etc. A gente pode falar do investimento que teve nas universidades federais, do acesso aos negros e aos pobres das universidades federais, e isso era um sinônimo de uma política de esquerda para a elite. Mas a gente sabe muito bem que isso era uma política necessária para um processo de reparação histórica brasileiro que há muito tempo perpetua na nossa sociedade. E um outro ponto que a gente pode falar sobre a ascensão desse fenômeno de autoritarismo foi a associação de partidos políticos e de políticos especificamente falando, por exemplo, Bolsonaro, a gente pode falar um pouco do Witzel também, que se associou com Bolsonaro, diversos outros políticos que tinham uma associação militar, que é essa associação com a imagem militar, essa associação com o ultraliberalismo, que pelo menos na campanha do Bolsonaro foi associada ao Paulo Guedes, e no que diz respeito à questão militar foi associada ao general Heleno e ao general Hamilton, que eles conseguiram trazer esse povo que era
desassociado dessas pessoas que tinham essa afinidade, sabe? Era a elite econômica, a elite empresarial de um lado e os militares de outro. Então a gente houve um processo de aglutinação, houve um agenciamento ali. E por último a gente pode falar a questão do Olavo de Carvalho, que há muito tempo foi um expoente causador e um expoente propagador de teorias da conspiração, do que a gente conhece muito bem como marxismo cultural, que é uma teoria que ele fala sobre nenhum tipo de embasamento teórico, prático. E a gente pode falar também, como último alicerce dessa ascensão autoritarista, a união entre as igrejas neopentecostais fazendo propaganda política, juntamente com a bancada ruralista também, que é um expoente importante nessa ascensão, nessa onda atual que a gente tem, que a gente está vivendo esse processo hoje em dia. Você poderia falar um pouco mais agora, professora? Caramba! É muita coisa, vamos lá. Bastante. Bom, eu acho que a gente não pode... eu concordo com tudo, com as colocações que você fez, Iago, mas assim, acho que a gente tem, e aí é um pouco meu método, que é tentar entender essas questões do Brasil num contexto mais amplo, né? Assim, tentando pensar como conjunturas externas ao país se consolidaram dentro do país. Então, quando você cita, por exemplo, as manifestações de 2013, a gente sabe há uma suspeita com relação à presença, né, de forças neoliberais. Sim. Atuando no país. Há uma caracterização do neoliberalismo que a Wendy Brown, num livro chamado Undoing the Demons, coloca, que é a forma como o neoliberalismo se instala na América Latina. Sim. E há um método para isso. O método é o do golpe de Estado. Exato. Ela faz uma diferença entre o neoliberalismo na Europa e o neoliberalismo tal como ele se instala nos países latino-americanos. E ela diz e ela localiza que a metodologia para se instalar nos países latino-americanos é o do golpe de Estado. O que a gente já nos coloca aí diante de uma situação que é a entrada do neoliberalismo e seu método de entrada, né, que é o do golpe de Estado. Então, acho que tem aí um elemento interessante que permite que a gente possa entender qual foi a importância, né, das manifestações de 2013 em algo que foi acontecer em 2016, né, no que resultou no impeachment da presidenta Dilma em 2016. Né, a gente pode separar, eu não sei se estou sendo correta nisso, porque eu não domino suficientemente a ciência política para saber se a distinção que eu vou fazer está exata, mas assim, eu vou fazer uma separação entre o que foi o regime militar e o que nós fomos observando acontecer a partir da primeira eleição presidencial pós a ditadura militar. Sim. Né? Então a gente passou por um longo período claramente autoritário no país, né? Com uma ditadura militar, e no nosso processo de democratização, o que surpreendentemente nós testemunhamos foi a eleição de um projeto neoliberal. Exatamente. A primeira eleição presidencial de 89, não, 90, já não sei, mas já estou bem esquecida, 90 ou 91.
Então a gente tem aí já um projeto neoliberal que entra no país na esteira de um processo de abertura política que também foi muito longo, né? Não foi tão curto assim. Bom, então acho que esse é um primeiro ponto, assim, né, para a gente poder separar um pouco o que foi. Eu não sei se eu estou correta nisso, eu quero reforçar, né? O que foi o processo da ditadura militar, né? Quero aplicar uma categoria mais específica do que vem se passando no nosso país a partir do início dos anos 90 a algo anterior, mas assim, por isso que eu estou fazendo essa distinção, é o que acontece a partir da nossa abertura política. Por que neoliberal? Porque o neoliberalismo ele já estava consolidado em países europeus, como, por exemplo, o próprio Reino Unido, sim, e nos Estados Unidos. Então, quando a gente tem a nossa abertura política, é um projeto neoliberal que se consolida no país. Então, assim, então a gente tem que pensar em que consiste esse projeto neoliberal, né, que já avançava na Europa, estava, né, bastante avançado nos Estados Unidos e que veio para cá. Então a gente tem uma história, mais ou menos assim, é muito difícil a gente definir o que é neoliberalismo, definir o que o neoliberalismo aspira, sim, definir o que ele sonha e definir quais são as transformações que ele vai impondo aos cidadãos, ao Estado, à economia, aos valores. Então, assim, é muito... Por que é difícil? Porque ele não tem uma forma, ele não é estável, entendeu? Ele não tem um único objeto. Ele se modifica, ele tem nuances bastante diferentes, por exemplo, com relação às suas escolas de pensamento, as suas modulações políticas, a própria época, o que era o neoliberalismo nos anos 70, o que é o neoliberalismo hoje. Então há muita discussão dentro desses campos, né? Por exemplo, o que é a escola de Chicago, o que é o neoliberalismo do Hayek, o que é o neoliberalismo do Friedman, o que foi o neoliberalismo com Nicolas Sarkozy na França e com Angela Merkel, o que é o neoliberalismo do Obama em oposição ao Bush, o que é o neoliberalismo do Trump em relação, e qual a sua diferença com relação ao neoliberalismo do Obama. São então, muitas facetas. São muitas. Mas a gente pode, pelo menos, traçar aí um pouco, usando para isso o livro do Michel Foucault, O Nascimento da Biopolítica, que nada mais é do que o curso que ele dá entre os anos 78 e 79, para a gente entender qual é a razão, o que é uma razão neoliberal. É disso que ele vai falar. O que é uma razão neoliberal? Ele não vê o neoliberalismo como uma forma de governo e nem muito menos como um projeto econômico, né? Ele aborda o neoliberalismo em termos de razão neoliberal, né? Que eu acho que permite a gente pelo menos trafegar um pouco aí nesse campo, né? E é muito interessante, Iago, por quê? Porque uma coisa que a gente vai observar na forma de funcionamento da razão neoliberal é o seu paradoxo. Por quê? Porque a razão neoliberal defende a estruturação de mercado. Defende a estruturação de mercado, ao mesmo tempo que defende que o mercado tem que se livrar da estrutura. Eu já vou explicar isso.
defende, né, a liberdade do sujeito com relação ao governo, ao mesmo tempo em que defende a regulação das pessoas. É uma razão que vai fortalecer estados, ao mesmo tempo que defende a sua dissolução. Sim. Então, é um projeto racional que alterna entre a desregulação e o controle. Então, isso é uma coisa que fica muito claro no próprio curso do Michel Foucault, né? Essa alternância que a gente percebe no próprio neoliberalismo, né? Bom, para a gente começar a falar sobre isso, sobre a questão do Estado, o que o Foucault isola no nascimento da biopolítica? A emergência do neoliberalismo como uma resposta à fobia de Estado que a Europa vivia no pós-guerra, na pós-segunda guerra, e que se concentrava em torno do Estado nazista. Sim. E do Estado stalinista. Então, para a Europa do pós-guerra, tanto o stalinismo como o nazismo representavam um risco para eles. Então, essa fobia de Estado sustentou a retomada de uma perspectiva liberal dentro da Europa, tá? Que obviamente não é o que nós vivemos hoje, com o que a gente chama de neoliberalismo hoje. Sim. Né? Então, esse núcleo que o Foucault localiza no pós-guerra não é um novo estágio do capitalismo, nada disso. Tá? É a constituição do que ele vai vir a chamar de razão neoliberal. É tão interessante essa localização que ele faz da fobia de Estado, Sim. que ele vai recorrer a um crítico americano de arte chamado Bernard Berenson, que é um especialista em arte da Renascença, é um dos maiores críticos de arte do mundo. E ele escreveu uma autobiografia desse autor, da qual Foucault extrai uma frase que ele vai apresentar na aula de 31 de janeiro de 1979. E essa frase é a seguinte: Deus sabe quanto eu temo a destruição do mundo pela bomba atômica, mas há pelo menos uma coisa que eu temo tanto quanto esta, que é a invasão da humanidade pelo Estado. Então, o Foucault vê nessa frase o eixo central da fobia de Estado do pós-guerra, e que está no ponto em que esse autor, esse especialista em arte da Renascença, Bernard Berenson, correlaciona a bomba atômica ao próprio Estado. Então, assim, para a gente é muito interessante ver como é que no pós-guerra a destruição do mundo pela bomba atômica era correlacionada à invasão da humanidade pelo Estado. E de que Estado se estava falando naquela época? Do nazismo e do stalinismo. Então, ele vai localizar nessas duas formas, consideradas não por ele, consideradas historicamente como totalitárias, o núcleo da fobia de Estado que vai levar à retomada de um pensamento liberal e logo em seguida a constituição de uma razão neoliberal. Né? Então essa que tem sido um pouco o que eu tenho estudado
Então, assim, o que é o neoliberalismo para Michel Foucault? É um programa de governamentalidade liberal, intelectualmente concebido e politicamente implementado. Tá? Esse programa ele não dita uma nova política econômica, mas inaugura uma nova forma de conceber e de lidar né, com o Estado, com a sociedade, com a economia e com o próprio sujeito. Em que consiste isso? Em que consiste essa nova forma de ser? Consiste na economização da vida, dos projetos de vida. Então, o que ele vai localizar a partir do pós-guerra? A entrada da economia como reguladora da vida. Simultaneamente ao declínio da política. Então você tem a ascensão de uma razão econômica em detrimento de uma razão política. Tá? O que isso tem a ver com a gente? Em termos de hoje. Você citou uma coisa muito importante. Sim. Que foi a Lava Jato. A Lava Jato, ela traz esse elemento antipolítica, esse elemento de fobia da política, que vai se instalando no laço social brasileiro. Né? A política é corrupta, porque os políticos são corruptos. O Estado é corrupto e suga, né, drena recursos dos cidadãos, porque os políticos são corruptos. Então, assim, a Lava Jato, ela cumpre um pilar do neoliberalismo, que é esse pilar de tornar a política equivalente à corrupção. Exatamente. Então, se você... Não é? Eu acho que isso tem um elemento assim que é muito... que a gente pode testemunhar aqui, né? O retorno, por exemplo, de frases que eu ouvia muito quando eu era criança. Por exemplo, a frase: eu não entendo nada de política, eu sou apolítico. Né? A política atrapalha. Mas é muito engraçado você citar isso, porque hoje em dia parece que a gente está vendo um movimento contrário a isso que aconteceu na Lava Jato, porque as pessoas elas estão desenvolvendo um caráter extremamente político, mas aí eu me questiono, que tipo de política é essa, sendo que essa sua política está sendo baseada em informações falsas e coisas que você não tem o mínimo de noção se é ou não verdadeiro, de onde partiu, para onde vai, que dados são esses que você está me mostrando, e parece que isso está, de certa forma, mergulhado no nosso cotidiano, porque... Vou citar um exemplo. Esses dias atrás eu estava vasculhando um grupo no Facebook que tem livros do Jung, etc., até que eu cheguei numa publicação em que um rapaz ele estava chamando o pessoal para algum tipo de manifestação, não sei como, pró-Bolsonaro, sabe? Eu fiquei me questionando, sabe? No ambiente em que a gente está discutindo psicologia analítica, cabe de fato a gente fazer algo relacionado a Bolsonaro? Ou pior, cabe algo desse cunho político, desse jeito, sabe? Eu fiquei, assim, chocado com isso. Quando eu falo de política, eu falo da criminalização dos partidos políticos. Né? Então, você tem um processo de criminalização de partidos políticos, e aí a gente tem que localizar isso no contexto que nós vivemos, até pouco tempo atrás. Sim. Nós tínhamos um projeto político que trafegava, né, que levava em consideração princípios de bem-estar social. A ideia, por exemplo,
Isso muita gente não concorda com isso, muita gente da própria esquerda acha, por exemplo, que os governos do PT foram governos neoliberais. Sim. Eu acho que é um raciocínio equivocado na medida em que houve a preservação da causa pública. Com certeza. Nos governos do PT, vamos levar em consideração a preservação do Sistema Universal de Saúde. Investimento em educação pública. Exatamente. E o aprofundamento da democratização do ensino pela expansão do ensino superior. Exato. Então, eu acho que tem aí, pelo menos não, há vários outros exemplos que a gente pode citar a respeito disso, né, da democratização, que é a expansão do ensino superior público, né, a valorização do Sistema Universal Único de Saúde, a própria entrada do sistema de cotas na universidade para tornar mais profundo o processo de democratização do ensino, né, podendo atingir o maior número de pessoas possível no país. Sim. Né? Então, acho que eu fico com essa posição, com a minha posição, de defender que os governos do PT foram governos que atuaram a partir da bússola do bem-estar social. Né? E a Lava Jato, quando ela se instaura, ela promove a criminalização do partido que esteve com esse projeto por 14 anos, mais ou menos, de forma muito avassaladora. Né? Então, eu não sei, quando eu falo de uma criminalização da política, eu falo, primeiro, da criminalização do partido político e do projeto ou do programa político. Sim. Associado a esse partido. Então, tem nome, você tem razão. Você fala, peraí, então, de que política que você está falando? Né? Você citou um exemplo que de alguma forma, refutaria o que eu estou falando. E eu estou deixando bem claro agora para você que, quando eu chamo de política, eu estou me referindo especificamente a um programa político de bem-estar social promovido pelos governos do PT. É muito engraçado também a relação da caracterização que isso se deu, sabe? Porque a gente sabe muito bem que quando a gente está falando da Lava Jato, não foi só o PT que esteve imerso nesse processo de corrupção. Tiveram muitos outros partidos políticos. Sim. Que hoje em dia a gente tem candidatos que estão eleitos, estão no poder hoje em dia e participaram desse esquema de lavagem Sim. de dinheiro, e a gente não tem nenhuma informação sobre o que se deu, qual foi o parecer final, e a gente consegue ver uma imparcialidade aí. Você falou uma coisa muito interessante e muito importante. A sua observação foi muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que o programa, entre aspas, né, ou melhor, a razão neoliberal, ela se contrapõe diretamente ao programa de bem-estar social. Exatamente. Então, todo o procedimento da Lava Jato é um procedimento. Eu tenho até um colega, um amigo muito próximo, que na época, logo que começou, ele foi muito hábil, porque ele é um cientista político, então ele foi muito hábil na leitura e tinha dito, logo que a Lava Jato começou, ele tinha dito, olha o germe do golpe, o golpe é pelo judiciário. Dito e feito. Exatamente. E o golpe é pelo judiciário porque o judiciário se converte numa espécie de instância superior que vai julgar, né, especificamente um partido político que é julgado por conta de seu programa de bem-estar social, certo? Exato. E que vai olhar para o Estado brasileiro que se construiu sobre esse pilar
do programa de bem-estar social e vai dizer: esse Estado é corrupto. É preciso que ele seja deposto. Essa prática, melhor, de governamentalidade pelo bem-estar social, ela é corrupta. Ela drena recursos do cidadão. Né? E ela precisa ser deposta. Uma coisa interessante relacionando a isso, que eu acabei de ter um estalo na minha cabeça, é que eu me lembre, pelo menos até em 2016, eu não sei se é uma relação plausível, mas eu acredito que seja, porque a gente teve uma expansão muito grande do ensino superior no Brasil, acesso de pessoas que não tinham condição ao ensino superior, seja o ensino superior ou o ensino técnico também, que a gente teve a expansão dos IEFs, dos Cefetes, etc. Mas parece que depois desse período pós-golpe, a gente teve uma expansão do ensino à distância, o que pra mim é algo problemático, entendeu? Eu acredito que tem uma relação possível aí, não direta, mas indireta. Sim, eu acho que a sua observação é muito importante. Por quê? Porque se tem uma coisa que faz parte da razão neoliberal, é a ideia de que a sociedade não existe. De que o que existe são pessoas, indivíduos. Então isso que a gente chama, o individualismo, a lógica individualista, ela é muito séria. Por quê? Porque ela supõe, para existir, que não haja sociedade. Então, olha só, por que eu vou ter uma escola pública que atinja o maior número possível de pessoas dentro de um princípio de que não há sociedade? Isso não faz o menor sentido. De fato. Você está entendendo? Então, assim, por que a educação pública ela é extremamente combativa? Porque a educação pública ela se alinha à ideia de que a sociedade, de que a escola tem que formar cidadania. Enquanto que, para a razão neoliberal, o que existe são indivíduos. Certo. Indivíduos que, em sua corrida empreendedora, podem ou não, por exemplo, incluir o ensino superior. Então, por exemplo, se você vai fazer ensino superior, é por seu empreendedorismo e não porque o ensino superior transmite um conhecimento acumulado de décadas, de séculos na história do pensamento, e que esse conhecimento acumulado, por exemplo, é fundamental para a produção de novos conhecimentos que ficarão para a sociedade. Entende? Sim. Essa concepção, ela cai na razão neoliberal. Ela não faz o menor sentido para a razão neoliberal. Então, assim, tudo que lembre, tudo que contemple a noção de sociedade é um problema para a razão neoliberal. Então, assim, a educação é combatida por isso. Isso é um dos problemas, né? Que eles veem numa educação que possa chegar a todos universalmente nas mesmas condições. Ora, o que implica o EAD? O EAD implica um monte de coisa. Implica inclusão em digital. Implica que você tenha dinheiro para comprar um computador. Sim. Implica que você tenha condições de ter uma rede que funcione adequadamente para poder fazer o EAD. Implica que você saiba como mexer com essas plataformas. Implica um monte de coisa. São uma série de fatores sociais que as pessoas, às vezes, tipo assim, a gente tem tanto contato com isso e a gente está tão isolado na nossa bolha social, na nossa classe demarcada socialmente, que a gente esquece de destacar esses fatores que são triviais para as pessoas, sabe? Sim, sim. Além do que, né,
o ensino à distância, ele supõe uma série de outros fatores, que são fatores ligados a empresas que promovem o ensino à distância, Sim. que é um problema. A gente pouco discute quem são as empresas que detêm a tecnologia de ensino à distância. É preciso que a gente diga quem são as empresas. E é preciso que a gente saiba, por exemplo, qual é o interesse que essas empresas têm no sistema universitário público brasileiro, que é muito bom. Nós temos um ensino universitário excelente. Nós temos universidades de ponta que estão nos rankings, que são ranqueadas mundialmente. Nós temos pesquisadores mundialmente conhecidos. Então, assim, não é à toa que não é por nada, assim, não é à toa que se tem tanto interesse nas universidades públicas, naquilo que elas produzem, nos medicamentos que são patenteados aqui nas universidades públicas, na inovação que a universidade pública brasileira produz. De fato. E que às vezes que é pouco difundido, porque não é que não interessa, é porque é inconcebível para a razão neoliberal que haja algo dessa natureza ainda em funcionamento no país. Eu estava até comentando. Eu estava até comentando no último podcast aqui que eu fiz com o Félix, e a gente estava comentando sobre como a nossa produção, pelo menos voltada para a área da psicologia, é rica. Porque, assim, por exemplo, a gente tem muita influência europeia no nosso ensino de psicologia, mas só que essa influência ela serviu como um potencializador do nosso conhecimento, sabe? Que a gente começou a produzir uma psicologia própria do Brasil. Que eu tava até falando para ele que tem pessoas que denominam como psicologia tupiniquim, porque ela começou a criar a sua própria epistemologia a partir da base que a gente teve, sabe? E a gente pode falar também a respeito da questão da reforma psiquiátrica, que o SUS deriva disso, desse movimento institucionalista psiquiátrico, e o nosso sistema de saúde pública também, saúde pública no campo da saúde mental, no caso, o CAPS. E eu acho isso muito interessante, porque as pessoas elas não têm esse conhecimento e essa perspectiva de enxergar esses mínimos detalhes da cultura nacional, sabe? O que eu colocaria como é que eu vou dizer, da produção de conhecimento que é da universidade e que tem validade. Sim. Não é só um conhecimento que a gente produz local, você está entendendo? Sim. Porque em ciência a gente não trabalha com essa noção de local. A gente trabalha com uma noção mais de validade geral. Uhum. Então, são conhecimentos, por exemplo, que se produz na Fiocruz não é um conhecimento local, é um conhecimento que se difunde para o mundo inteiro. Né? Assim, a questão das doenças tropicais, por exemplo, elas são importantes para o mundo inteiro. Né? Quando a gente trabalha com autores de psicopatologia atuais, no âmbito da psicologia brasileira, a produção de psicopatologia brasileira ela serve para todo mundo. Então isso é muito importante, porque não só nós temos uma história do conhecimento científico no Brasil, como nós temos um conhecimento científico brasileiro vivo. Exatamente. Atuante, produzindo vacinas, novas descobertas, coisas muito importantes, né? Que vão compor, por exemplo, daqui a 30, 40 anos, mais uma parte dessa história do pensamento científico. Então isso é muito importante. Qual é o problema disso que a gente está falando aqui, né, para a razão neoliberal? É que a razão neoliberal olha para essa situação
como se isso fosse um ente econômico. E na medida em que é um ente econômico, o que acontece? Ela tem que ter um valor. Tem que ter um valor, assim, um capital, né? Uma coisa... Ela tem que gerar isso. E parece que isso cai um pouco na lógica do obscurantismo também, porque a gente vê que as ciências humanas hoje em dia estão sofrendo um processo muito grande de estigmatização, sabe? Intitulando como coisa de vagabundo e tantas outras coisas. Pois é, porque aí a gente tem que ver também da onde que vem essa história. Então vamos pensar assim. Fazendo um corte, né, porque a gente tem uma tensão mais antiga entre as ciências humanas e as ciências da natureza. Mas fazendo um corte político no nosso país, assim, com relação ao nosso país, sim, a gente tem um ministro da Educação que ele na verdade, ele diz que as ciências humanas são vagabundas, mas ao mesmo tempo ele tira verba das ciências da vida. Então o que a gente tem que olhar para essa situação e dizer assim, a serviço de quem ele está? A serviço do neoliberalismo. Com certeza. Da razão neoliberal que vai desativar o ensino público em todos os campos. E o que é que vai sobreviver da universidade, no caso do ensino superior? O que é que vai sobreviver da universidade nesse processo de dissolução? Ora, todos os grupos de pesquisa que têm, por exemplo, parceria com o sistema privado, com empresas privadas. Então a gente está aí diante de uma situação que ela é muito delicada, que é a dissolução do espírito público do ensino superior em nome da entrada das empresas privadas no lugar do ensino público superior. Então você vai começar a fazer pesquisa que tenha que interesse a esses grupos. Sim. Entende? Uhum. Eu vou dar um exemplo da minha área. Né? Então, na minha área, que é a área de psicopatologia psicanalítica, sim, a gente tem um espectro que fica ali o tempo todo, que é a indústria farmacêutica. Então, interessa às grandes empresas farmacêuticas que haja uma psicopatologia dos processos psíquicos? Não interessa. Agora, interessa, tá, que haja uma neurociência cada vez mais afinada com as empresas farmacêuticas. E que dessa conjunção neurociência e empresa farmacêutica se possa, por exemplo, produzir conhecimentos sobre transtorno depressivo, sobre transtornos psicóticos. Então a gente tem esse problema. Então, assim, o que o Ministério da Educação faz quando ele olha para a psicopatologia psicanalítica? Ele quer dissolvê-la. Ele não quer um professor publicando 3 artigos por ano. Sim. Ele quer esse professor sem verba para publicar. Entende? Porque esta pesquisa, ela não interessa às empresas farmacêuticas. Eu acho que cai um pouco também na lógica da mercadologização, que o coach aparece um pouco, sabe? Em que ele aposta naquela individualização do sujeito, etc. Isso. O coach, por exemplo, é muito interessante porque no livro do Laval e Dardot, A Nova Razão do Mundo, que também se inspira muito no texto do Michel Foucault, ele coloca o coach como uma das características, uma das terapêuticas do sujeito contemporâneo.
desse sujeito que ele chama de sujeito empresarial ou neoliberal ou neossujeito. É muito engraçado isso. Então a gente vai vendo assim, qual é o nosso problema, né? O nosso problema é, por exemplo, no caso da psicologia, é a psicologia ficar restrita a certas áreas que interessam a razão neoliberal. Então, que áreas interessam a razão neoliberal? Eu não vou ficar aqui falando eu não posso falar para não chatear os colegas. A gente sabe quais são as áreas. Sim. Que estão intimamente ligadas à razão neoliberal. Todas as áreas da psicologia que rejeitam a noção de subjetividade. Isso é muito engraçado porque eu tenho um amigo que ele tem essa associação direta entre a psicologia e a prática revolucionária da psicologia. E ele diz, eu não sei se foi ele que criou esse termo na verdade, mas ele diz que existe uma espécie de psicologia fast food, que ela atua com os imediatismos, sabe? Ela atua com aquelas dicas mentais, aqueles postulados imediatos em que você pode ler e pode fazer um mínimo exercício possível para você amenizar a ponta do iceberg. E é isso, sabe? Porque o que é isso, eu tenho razão, né? Essa redução, esse esvaziamento do sujeito, melhor dizendo, as variáveis psíquicas, que em nome, por exemplo, de uma associação entre funcionamento neural e comportamento. Então você tem um achatamento. Eu até brincava antigamente falando assim, é como se você pegasse o sujeito e achatasse, rebatesse ele sobre o comportamento. Ele é o comportamento. Então existem áreas hoje da psicologia que vão ganhando cada vez mais espaço no próprio ensino e na pesquisa por conta do fato de responderem a essa razão neoliberal, que tem traços muito autoritários. Sim. Né? Que tem traços estranhos, né? Estranhamente autoritários, né? Que seduzem de forma, pelo autoritarismo, e vão com isso ganhando terreno. Né? Por exemplo, quando a gente fala do declínio da sociedade em nome de indivíduos, isso é muito importante. Por quê? Porque o máximo de grupo social que a razão neoliberal admite é a família. Exatamente, esse era o ponto que eu queria chegar. O homeschooling, por exemplo, defendido hoje pela razão neoliberal é isso. Sim. É o máximo. Então, assim, no máximo, você é que cuide da educação do seu filho. Hoje, quando a gente ouve na televisão que os idosos, né, por exemplo, a gente está no meio da pandemia de Covid, a gente sabe que a taxa de letalidade ainda está muito concentrada em pessoas com mais de 60 anos. Né? E a gente sabe que a pandemia de Covid-19 ela colocou um impasse para a razão neoliberal. Não tem saúde para todo mundo. Por quê? Porque a razão neoliberal não acredita em saúde universal. Ela não acredita em sociedade, não acredita em saúde universal, saúde para todos, indiscriminadamente. Então vem a pandemia e pega todo mundo na pior. Né? Aí você vê um presidente afirmando duas coisas. E isso é claro no discurso dele. A gente tem que fazer o vírus circular, então todo mundo está trabalhando. Né? Então é um discurso extremamente em prol do indivíduo, não em prol do coletivo. O que seria em prol do coletivo? Não saiam de casa porque precisamos minimamente equipar o que nós desequipamos durante tanto tempo, que foi o nosso sistema de saúde. Exatamente. Ele não fala disso. E a segunda coisa que ele fala é: o idoso é a responsabilidade da família. Porque com isso ele desloca a responsabilidade do Estado
com relação à saúde do idoso é caríssimo. E que tem que ser cara, porque saúde é cara, como educação tem que ser cara. São coisas caras, porque é para todo mundo. E tem que ter investimento nisso. Então, quando ele diz que o idoso é uma responsabilidade da família, ele está tirando o corpo fora do Estado. A gente consegue ver seu papel de suprir os equipamentos. A gente consegue ver esse desmonte também muito relacionado à área da saúde mental, por exemplo. A gente está vendo o Estado ele desarticulando o sistema de saúde pública referente à área da saúde mental, do papel do Estado, e ele está jogando agora para as instituições religiosas, sabe? Para as terapias alternativas, etc. Com um cunho extremamente religioso e nada científico. Sim. É isso, né? O que a gente está vendo com a saúde, a gente pode visualizar em vários outros setores da saúde, por exemplo, a questão da saúde mental, que é exatamente isso. Sim. Uma desativação da saúde mental, né? E do papel do Estado na condução do tratamento de pacientes de saúde mental e, novamente, a responsabilização ser concentrada na família. Exato. No máximo na família. É a família que vai levar na igreja. É a família que vai internar na comunidade terapêutica. O que a gente sabe das comunidades terapêuticas? Muito e muito pouco. Né? Muito e muito pouco, por quê? Quais são as equipes que trabalham nas comunidades terapêuticas? Qual é a frequência, a regularidade da presença do médico na comunidade terapêutica? Não sabe se tem alguma instrução. Qual é a frequência, qual é a regularidade do psicólogo formado numa universidade dentro dos preceitos da ciência, dentro da comunidade terapêutica? Porque a gente tem muitas vezes uma mistura, né, de espiritualismo e religioso, bem fundamentalista, com um monte de outras coisas, né? Exato. Então, é isso, a gente tem essa situação, né? Que é uma situação e que no caso das comunidades terapêuticas tem um agravante, porque elas mantêm aquele núcleo de pensamento bastante senso comum, que é o pensamento de que a psicopatologia ou sofrimento psíquico, para ser mais leve na consideração, ela é produto do endemoniamento, ou de condutas erráticas e coisas do gênero. Ela tem um pensamento moral. Exatamente. Então, você vai internar a pessoa numa comunidade terapêutica que vai pensar moralmente, não cientificamente, aquele quadro de sofrimento psíquico. É uma merda, né? Desculpa, é um horror, né? E isso parece que entra num plano de uma teoria da conspiração também, porque parece que as pessoas começam a contrair essas doenças mentais, esses aturdimentos psíquicos, através desse contato com essas teorias da conspiração e com essas informações que não tem nexo nenhum, não tem um início, nem um meio, nem um fim, é só um aglutinado de dados que as pessoas entram em contato e elas começam a compartilhar daquilo, e quando veem, elas já estão extremamente fora da realidade, compactuando com coisas que não tem o menor sentido. Assim, a questão das fake news que você está falando? Também. Né? É um problema. É um problema. Eu acho que, assim, a disseminação de notícias falsas, ela não está dissociada dessa razão neoliberal, né? Então, vou dar um exemplo assim, né? Quando alguém fala,
que na escola, na universidade, além da teoria da evolução, tem que dar também criacionismo. Porque o criacionismo também é uma teoria. Tem muita coisa embutida nessa frase. Peraí, a teoria da evolução não é uma visão de mundo. Não é uma Weltanschauung. Né? A teoria da evolução, ela é um fato científico. Comprovado. Não só comprovado, como a gente às vezes acha que é comprovado, como você hoje tem a teoria da evolução nos estudos genéticos. Então você, por exemplo, hoje faz teoria da evolução com genética. Sim. Não é com visão de mundo. Então, o que a gente vive quando a gente sofre um processo de destruição da sociedade, ou mais amplamente, de destruição da civilização? A gente não consegue mais estabelecer hierarquias entre os discursos. Exato. Então, uma pessoa que estuda evolução e que vai para um laboratório de sequenciamento genético, ela não está fazendo visão de mundo. Ela está fazendo ciência. E o discurso científico, ele tem uma estatura, portanto, completamente diferente de uma visão de mundo criacionista. Né? Da mesma forma, nós, em psicopatologia psicanalítica, quando eu trabalho os conceitos de fora-clusão, eu verifico a validade do conceito nos estudos de casos de psicose. Não é a mesma coisa de uma visão de mundo que atribui ao sujeito psicótico um passado errático. Assim, do tipo, sei lá, ele fez qualquer coisa, ele bebia, ele era, sei lá, ele tinha uma vida desregrada e por isso que Deus o castigou. Né? Isso é uma visão de mundo, é um achismo, uma coisa que a pessoa tem para ela mesma. É diferente de você, diante de um paciente psicótico, reconhecer ali o funcionamento da fora-clusão e poder atuar sobre ele para estabilizar o quadro. É totalmente diferente. Então, assim, com a dissolução da noção de civilização, vão caindo essas diferenças marcadas entre ciências comuns, né? Clareza do pensamento e obscurantismo. Sim. Essas distinções que são super importantes, elas vão se diluindo. Então, qual é o efeito sobre a subjetividade? As pessoas ficam completamente perdidas, elas não sabem onde vão se ancorar. Porque tudo tem o mesmo valor. Tudo passa a ter o mesmo valor. Tudo passa a ser visão de mundo. A ser o que eu acho. Olha o exemplo da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Um sujeito acha que a hidroxicloroquina porque funcionou com um paciente na visão dele, vai funcionar para todos. Ele não leva em consideração a interação entre as substâncias, a substância química com o organismo. Ele não entende que quem usa hidroxicloroquina pode ter que fazer hemodiálise. Ele não entende que a hidroxicloroquina não é usada de forma isolada, é um conjunto de substâncias químicas que são dadas, né, ministradas, descritas ao paciente e que não funciona em todos os organismos. É uma situação que fica muito, muito claro para nós que a medicina, nessa horizontalização dos discursos que ocorre quando a gente tem um declínio da civilização, a medicina vira um achismo. Eu não posso ir no jornaleiro e no médico, tá no mesmo. Exatamente, eu não consigo enxergar esse processo como
como a descrição que o Deleuze e Guattari fazem no Anti-Édipo, falando sobre o processo de desterritorialização capitalista, sabe? Eu até falei sobre isso no primeiro podcast, em que a gente está vivendo numa era da pós-verdade, em que nada parece ter um firmamento, parece ter uma conceituação concreta, e eu consigo imaginar isso, porque basicamente você pega o sujeito enquanto aquele indivíduo que tem toda a sua subjetividade, todo o seu conhecimento, e você revira a cabeça dele de tal modo que ele começa a pensar do mesmo modo que as outras pessoas que estão dentro desse ciclo de dissociação da realidade, sabe? E você perde o seu eu, perde o seu senso de sujeito em prol de uma massa que não tem ideias nenhuma sobre o que está se passando de fato na realidade. É baseado completamente no achismo, como você já disse. Então a gente tem assim, que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo uma verdadeira crise civilizatória. Sim. Uma crise civilizatória sem precedentes. Sem precedentes. Né? A gente teve uma crise dessas, não dessa natureza, mas a gente pode falar isso, né, na época do Descartes, no século XVII. Uhum. Em que Descartes, que era uma grande crise da metafísica aristotélica, em que Descartes, nas meditações, recria essa crise para mostrar a fundação de um novo sistema do mundo, onde a linguagem matemática serviria de fundamento para a produção de conhecimento. Uma linguagem inquestionável, verdadeira. Uhum. Né? Sim. O que nós estamos vivendo hoje é uma crise desta linguagem. Porque se a razão neoliberal, quando ela vai se consolidando, ela vai dissolvendo a ideia de civilização, a ideia de sistema de mundo. É óbvio que o resultado não poderia ser outro, né? Sim. Não poderia ser outro. Nós não temos no século XVII Agripa andando pelas ruas anunciando que o mundo acabou. E Montaigne, os céticos, né? Montaigne, Agripa, que eram os grandes céticos, nomes do ceticismo do século XIX, e um Descartes dizendo: mas um novo sistema do mundo pode emergir. E sou eu que vou fundar um novo sistema do mundo, com a geometria. Né? Do jeito dele lá, com a matemática da época dele, né? Sim. Que era a geometria. O que nós temos hoje não são os céticos. E Descartes anunciando o novo sistema do mundo. O que nós temos hoje são, eu vou falar dessa forma para também não criar polêmica, são os obscurantistas. Sim. Aqueles que acham que falam igual os cientistas, porque é tudo uma visão de mundo e basta você escolher a visão de mundo que você quer. Isso não é. Isso é um anúncio do fim da civilização, a meu ver, tá? Eu também acrescentaria um pouquinho aí, não só essa ruptura com o pensamento cartesiano, que foi o que fixou as bases para o pensamento, que veio se suceder depois dele, mas eu também acredito que há uma ruptura com o pensamento kantiano também, porque a gente não precisa mais da experiência, de experienciar o que está acontecendo de fato, para desenvolver uma razão a partir daí, para desenvolver um conceito. Mas assim, quando eu falo do Descartes, é porque o Descartes é o marco da revolução científica. Exato. Então, assim, Descartes ele é fundador de uma metafísica da subjetividade, a partir do momento em que ele afirma que há uma ideia que escapa à dúvida universal, que são as ideias matemáticas, né? Então isso chama-se metafísica da subjetividade, metafísica da subjetividade, justamente porque funcionaria como
verdade universal, fundamento para a própria ciência, né? Galileu não pergunta se a ideia matemática é verdadeira ou não. Ele usa a ideia matemática para construir a física matemática, né? Então, assim, tudo que vem de Descartes para cá, isso que eu acho que é importante de situar, né? Claro que há diferenças bastante importantíssimas entre Kant e Descartes, até o Kant enuncia essas diferenças. Mas como é que eu vou dizer? Mas é inegável que é o século XVII a fundação do sujeito da ciência, que é a condição de possibilidade para tudo que vem depois. O que a gente tem hoje é o declínio do sujeito da ciência. Algo assim que não saberia te dizer que nome dá isso, sabe? É uma coisa que ainda está no processo de construção. É uma coisa muito que a gente vai ver, vai observar nos próximos anos o que vem. Que sujeito é esse que vem? Né? O Lavandano chamou de neo-sujeito. Tá bom, vamos chamar de neo-sujeito, né? Mas assim, o que é isso? O que é alguém que diz que tem que dar criacionismo junto com o evolucionismo, porque os dois são teorias? Não são teorias. Não são teorias que possam ficar uma ao lado da outra. Sim. Porque, sabe, é como dizer que o conceito de inconsciente é uma teoria e o conceito de demônio é outra. Não, são coisas diferentes. Não, é incomparável. E querem atuar como se fosse uma mesma coisa. Tá lado a lado caminhando ali. Como se fosse existir um tripé do sujeito, sabe? Tem o corpo, o pensamento e o espírito, por exemplo. É o que o nosso presidente faz quando vai para a televisão receitar hidroxicloroquina. Ele pode receitar. É só uma visão de mundo. Não tem substância química na hidroxicloroquina para ele. Não tem número, não tem letra, não tem equação matemática ali. Não tem fórmula química. É estranho, né? É algo que, sei lá, faz um aturdimento ao nosso pensamento. É isso. Eu acho que a gente está vivendo um mundo aí que talvez nos próximos anos a gente já tenha mais condição de dizer no que vai dar, né? É verdade. Por enquanto, a gente mal sabe como o Brasil vai se comportar em maio com o avanço da contaminação. A gente está numa grande incógnita, eu acredito. A gente infelizmente nós estamos pensando através de especulações. A gente especula, mas de fato a prova empírica em si vai demorar a chegar. O que nós temos é o passado da história que pode nos ajudar com registros de acontecimentos a pensar os nossos dias, né? Isso a gente tem alguns elementos da história que podem ainda servir para a gente de base para pensar e elaborar hipóteses, né? Mas assim, a gente vai precisar esperar o dia de amanhã, né? Vamos ver o que vai ser. Sim. Então, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Eu queria saber antes se você tem mais alguma coisa para acrescentar na sua fala, que aliás foi maravilhosa, muito boa. Cara, deixa eu ver. Não, acho que eu falei muito. Não, que isso. Eu acredito que foi... Concatenou completamente com as ideias e com as expectativas que eu tinha de como seria. Então, a propaganda aí. Quem quiser pode acessar no Facebook a página do Laboratório de Investigação das Psicopatologias Contemporâneas. Sim. Chama-se Lapsicon. E lá tem um vídeo onde eu faço uma reflexão em cima da hipótese de Slavoj Žižek de que a Covid-19 abriria a possibilidade de se pensar num novo comunismo. E eu cito um fato da história, que é o nazismo,
a partir de uma crise econômica terrível e da imposição de uma multa impagável à Alemanha, como uma resposta que o mundo um dia deu a uma crise. Então, que eu deixei lá assim, um desafio, sabe? Será que esta crise, será que o que nós vamos viver com a Covid-19, em termos de uma crise do capitalismo, pode levar a uma outra forma política, alguma outra razão? Ou a gente não pode ficar tão esperançoso assim? Então eu coloquei um pouco do meu pessimismo em ato e lancei, por exemplo, peguei um momento da história para mostrar que nem sempre a crise do capitalismo leva a algo diferente, pode levar ao pior, no caso o nazismo. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Cláudia por estar participando aqui. Muito obrigado por ceder um tempinho da sua agenda para vir aqui. Queria dizer que eu vou deixar o link na descrição do Lapsicon, do LEP, que eu também participo, e qualquer outro endereço que a Cláudia quiser deixar também. Eu queria agradecer também você que está ouvindo, e é isso aí, pessoal. E vamos adiante. Vamos adiante, é isso aí. Muito obrigado, tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.